Bem-vindo ao Watchmojo Brasil! E hoje contamos nossas escolhas para 10 momentos exatos que arruinaram as séries de TV. Hello. That's it. That's it. No, I don't buy it. That is not the reason you made us listen to this. Nessa lista veremos momentos específicos de séries de TV onde elas foram arruinadas ou começaram a perder a qualidade. Como a maioria desses momentos tem a ver com a trama, já deixo aqui um alerta de spoiler. Se você acha que faltou incluir alguns momentos, comenta aí e diz quais que a gente deixou de fora. Número 10. Debbie pega Dexter. Dexter, embora tenham muitos momentos que dizem que essa série sobre um assassino de assassinos meio que saiu dos trilhos, como o famoso final, o golpe fatal de Dexter aconteceu mais cedo, no final da 6ª temporada, quando a irmã adotiva de Dexter, Deborah, o pega em flagrante assassinando o vilão da temporada numa igreja. Maybe everything is exactly as it should be. Enquanto estava a caminho de confessar os seus sentimentos nada fraternos por ele. You told me you accepted me being a killer. I feel like if you love me, you'll accept this. If I love you, I went to the church that night that you killed Travis Marshall to tell you that I'm in love with you. Meio nojento, eu sei. Mas apesar de a Debbie descobrir a verdade e ter tido muito potencial, no fim das contas só colocou uma personagem que já tinha passado por muita coisa nas temporadas anteriores em mais trauma. E acabou prejudicando o único relacionamento sólido que o Dexter ainda tinha na série. Número 9. O primeiro casamento de Lois e Clark. As novas aventuras do Superman. Well, we're getting married in 4 days, and I've never been happier in my life, and every time that things are going great between us, something happens. And I just know that something bad is going to happen to mess up our wedding. I just know it. Casais que ficam nesse vai não vai são difíceis de fazer funcionar, e misturar isso com super-heróis é ainda mais complicado. Ainda assim, Lois e Clark conseguiu, pelo menos nas primeiras temporadas. O programa podia ser bem maluco nas desculpas que eles arranjavam para impedir os dois de ficarem juntos, mas nada supera a primeira tentativa de casamento deles, que foi interrompida porque Lois foi substituída por um clone que comia sapos. E teve ainda uma história sobre amnésia. How are you feeling? Fine, I guess. I'm sorry, do I know you? Nem mesmo os quadrinhos da Era de Prata eram tão cafonas. Don't be ridiculous. If I give you the gun, I can't shoot Lois. Duh. You're not going to shoot Lois. You're not going to shoot me. You're going to give me the gun. Tá, eles eram, mas isso foi nos anos 90. Achamos que já tínhamos superado esse tipo de coisa. Número 8. Connor e Cordy. Angel. O filho de Angel, Connor, é uma figura polêmica entre os fãs da série, mas é só na 4ª temporada que ele realmente ajuda a arruinar tudo. Let's give Cordy a little space. It's not like the world's gonna end right this second. Um episódio mostra Connor e Cordelia, o interesse amoroso intermitente do seu pai, fazendo sexo, o que dá início a um evento apocalíptico, literal. Isso não apenas anuncia o fim do programa, mas também marca a queda na qualidade a partir de então. Tudo bem que a temporada seguinte agita as coisas, mas a essa altura o brilho já tinha desaparecido. Além disso, é realmente perturbador. Cordelia o conhecia desde bebê, e embora a viagem no tempo signifique que ele tecnicamente já é adulto, Cordy está possuída na época. Então ela não está realmente consentindo com isso. Número 7. Temporada 2 e as seguintes, Heroes. Essa série de superpoderes teve uma grande queda na 2ª temporada. Depois de contar uma história independente sobre pessoas comuns com poderes na primeira temporada, a temporada 2 ficou meio perdida, com várias tramas novas sem conclusão, e acabou abruptamente por causa de uma greve de roteiristas. A série nunca se recuperou disso e pareceu sem rumo. Tá, a gente ama o Sylar, mas ele deveria ter morrido no fim da primeira temporada, não ter ficado a série toda. I almost forgot how good this feels. Cake.
Número 6. Eric saindo da série That 70 Show. Esse sitcom, com temática dos anos 70, era sobre se divertir, com um monte de adolescentes e os seus pais. Mas vamos ser sinceros, Eric Forman era o protagonista. Então, quando o ator Topher Grace saiu do programa no final da 7ª temporada, That 70 Show ficou sem o seu personagem central. But I've accepted that you're leaving and I'm ready to let you go. Oh, Mom. Embora o resto do elenco tenha continuado sem ele, a 8ª temporada foi uma bagunça, com uma tonelada de enredos que não deram certo, como a esposa stripper de Hyde ou Jack e Fez ficando juntos. Our first kiss has to be romantic and spontaneous. And as a guy, it's your job to completely plan that out. I hate being the guy. Claro, Eric voltou pro final, mas a essa altura os anos 70 já tinham terminado. 5, 4, 3, 2, 1. Número 5. O retorno super ou pouco explicado de Sherlock. It really bothers you? What? What people say? About me? I don't understand. Why would it upset you? Essa versão moderna de Sherlock Holmes começou bem, trazendo reviravoltas interessantes em mistérios antigos e uma química excelente entre os seus dois protagonistas. You're deciding Deciding? whether to come back with a warrant and arrest me. You think? Standard procedure. Should have gone with him. No entanto, o final da 2ª temporada, que viu Sherlock de alguma forma fingir a sua morte pulando de um prédio, marcou uma virada na série. Depois de anos de fãs obcecados sobre como ele fez isso, a série voltou com meia dúzia de versões possíveis de como isso aconteceu, nenhuma delas definitiva, o que muitos viram como os criadores zombando dos fãs. What? Are you out of your mind? I don't see why not. It's just as plausible as some of your theories. Look, if you're not going to take it seriously, Laura, you can... I do take it seriously. Infelizmente, isso deu início a uma tendência de reviravoltas cada vez mais inacreditáveis, que deixaram os fãs com saudades dos primeiros dias da série. But he's dead. I mean, you told me he was dead, Moriarty. Absolutely. Blew his own brains out. Número 4. Isca de suspense. The Walking Dead. Dependendo pra quem você pergunta, alguns acham que The Walking Dead sempre foi uma bagunça sem fim, enquanto outros pensam que isso é algo mais recente. Mas a maioria vai concordar que o final da 6ª temporada foi um ponto de virada. Broke the rules, so folks had to die. The one who fired the first shot, we strung him up to make an example of him. Could have stopped there. O final prolongado se encaminha para o confronto com Negan, que então mata um dos integrantes do grupo antes de um corte para o preto. A manipulação evidente do cuidado do público pelos personagens, feita para mantê-los interessados na próxima temporada, desagradou muitos fãs da série. O fato de um dos homens mortos, o Glenn, já ter passado por uma suposta morte na temporada 6, também pareceu especialmente desnecessário. You can breathe. You can blink. You can cry. Hell. You're all gonna be doing that. Esse momento mostrou aos fãs que as mortes eram apenas truques, em vez de uma forma de desenvolver os personagens ou a história. Número 3. A mãe morre. How I Met Your Mother. I'm serious. I like this girl. So here's the deal with the deal. Robin's my new best friend. Nobody bangs her. Hey. She only rejected me 3 times. She's still very much in play. Apesar de toda a última temporada dessa sitcom ter levantado algumas questões, já que a maior parte se passa em alguns dias, foi apenas no último episódio que os fãs declararam que tinha sido arruinada. Depois de conhecer e aprender a amar a mãe, Tracy, os fãs ficaram arrasados ao descobrir que, pouco tempo depois de Ted finalmente conhecê-la, ela faleceu de uma doença não especificada. Isso já era ruim o suficiente, mas a revelação subsequente de que Ted ainda tinha sentimentos por Robin, cujo casamento com Barney tinha sido o foco da temporada, fez parecer que os criadores estavam forçando uma ideia planejada anos atrás, que já não se aplicava mais aos personagens. And that, kids, is how I met your mother. That's it. That's it. No, I don't buy it. That is not the reason you made us listen to this. Número 2. Rolha literal. Lost. Esse programa complexo, místico e focado em mistério dividiu opiniões e foi muito discutido durante toda a sua exibição, e é até hoje. You want to know a secret, Jack? Something I've known a long, long time.
You're dead. Mas a gota d'água, para muitos, ocorreu no final. Em um episódio anterior da temporada final, o protetor imortal da Ilha Misteriosa, Jacob, descreve o local como sendo como uma rolha que impede o mal de se espalhar para o resto do mundo. Cork is this island. And it's the only thing keeping the darkness where it belongs. É uma metáfora interessante. No entanto, alguns fãs ficaram decepcionados quando a fonte brilhante dos poderes mágicos da ilha, revelada no último episódio, tinha literalmente uma rolha. Nós até gostamos de imagens marcantes, mas até os fãs mais fanáticos têm que admitir que isso foi um pouco literal demais. Antes de revelarmos a nossa escolha número 1, aqui estão algumas menções honrosas. A morte de Charlie, 2.5 Men. Sheen pode até ter vencido em alguns pontos, mas sem ele a série acabou perdendo. A revelação de Carver, Nip Tuck, raramente uma reviravolta foi tão óbvia e tão ridícula. A ascendência de William, Arquivo X, justamente quando você pensava que o homem fumante não poderia ficar mais assustador. Mulder's not the father. I'm asking, who's the father? I am. William is my son. A família de Jack Bauer é terrorista, 24 horas. O cara é um imã de terroristas. Coworkers, they're all dead because of me. I arranged everything. I set the timetable. I paid off the killers. O nome dele não é Michael Vaughn, Elias. E reviravolta? Mentira, é uma porcaria. Vaughn, what are you telling me? Well, for starters, my name isn't Michael Vaughn. Antes de continuarmos, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos conteúdos. Tem vídeo novo todos os dias. Número 1. Hey Bran, Game of Thrones. A 8ª temporada de Game of Thrones é amplamente considerada pela maioria dos fãs como um declínio em relação ao restante da série. Ainda assim, embora o exato momento em que foi arruinado seja motivo de debate, nós argumentamos que o limite foi provavelmente a eleição de Bran Stark como rei de Westeros. Will you lead the Seven Kingdoms to the best of your abilities from this day until your last day? Why do you think I came all this way? Na melhor das hipóteses, o garoto passou as últimas temporadas como um observador passivo, o que o tornou chato. E na pior das hipóteses, ele usou seus poderes de visão para manipular as pessoas ao redor, causando assassinatos em massa para ascender ao trono, tornando-o insensível. De qualquer forma, os fãs sentiram que eles e Westeros mereciam uma história melhor do que a de Bran. E aí, você concorda com as nossas escolhas? Confira também esse outro clipe recente do Watchmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.